tive um pouco de dificuldade. Pronto. Ele está gravando, né? Quando a senhora autorizar, eu começo aqui, doutora. Deixar o doutor dar as coordenadas, né? Acho que é porque lá no HGF hoje já tinha uma sessão à noite. Eu acho que pode ter sido por isso, por conta de ser horário de almoço, né? Mas vamos, a gente vai, grava e depois disponibiliza para todo mundo assistir. Boa tarde, tá ótimo. Tarde, eu posso ver com o doutor Daniel para apresentar o vídeo gravado num turno, viu? Porque teve um contratempo essa semana, a gente ajustou, até que sim, vamos conseguir. Certo. Pode começar, Isabel. Pronto. Então, é a nossa sessão científica de neuroradiologia, né? A sessão voltada para a apresentação de artigos lá do HGF. E eu sou Isabel, R4, de neuroradiologia. O moderador da apresentação, o Dr. Pablo Coimbra, que é nosso staff, neuroradiologista, e com participação e comentários a respeito da aula e do artigo, a doutora Lícia Luna, que é autora do artigo e que é médica assistente do Hospital John Hopkins, né? Bem, o artigo ele trata de um novo score, né, de imagem por ressonância magnética, como indicador de diagnóstico do tumor de Vartan da parótida. Esse artigo ele foi desenvolvido com o objetivo de tentar diferenciar, tentar dar o máximo de especificidade para o diagnóstico pré-cirúrgico do tumor de Vartan, para que assim se indique uma melhor abordagem cirúrgica e se evite abordagens que não sejam totalmente curativas nos casos dos tumores que não são tumores de Vartan. Os objetivos do estudo, né, os dois principais objetivos: apresentar as características de imagem por ressonância magnética dos tumores de Vartan, usando vários parâmetros combinados, e desenvolver um sistema de pontuação combinando esses parâmetros para que se chegue ao máximo de especificidade e valor preditivo positivo no diagnóstico pré-operatório de uma lesão na parótida, né? Com o principal objetivo de diagnosticar um tumor de Vartan, que é um tumor que ele após a enucleação, ele tem uma taxa baixa de recidiva, né? Diferente de outros tumores da parótida, como é o caso do adenoma pleomórfico. Então, nesse estudo, na metodologia, as principais lesões da parótida que foram incluídas no estudo para se diferenciar e se pontuar foi, primeiramente, o tumor de Vartan, né, o adenoma pleomórfico, os carcinomas de células acínicas ou acinares, carcinomas mucoepidermoides e outros carcinomas de alto grau. Esse estudo foi um estudo multi-institucional, né, foi realizado a partir de exames de muitas instituições, né, e foi um estudo retrospectivo, ou seja, nem todos os parâmetros se conseguiu homogeneizar todos os parâmetros, os parâmetros de imagem, mas o que se teve de em comum entre todos os exames analisados é que os exames foram realizados em aparelhos de 1,5 ou 3 Tesla, na bobina de pescoço, né, que é voltado para o estudo das glândulas parótidas, e o protocolo de imagem realizado foi o protocolo de pescoço, que vai um corte desde a base do crânio até o ápice do pulmão. As sequências básicas que tinham em praticamente todos os exames eram T1 pré e pós-contraste axial, T2 pré-contraste axial e as sequências DWI, que é difusão, e mapa ADC.
Falando um pouco do tumor de Wharton, da parótida, né? Ele também é conhecido como cistadenoma papilar linfomatoso. A importância de se conhecê-lo, né? É que ele, pelo fato de ele ser o segundo tumor benigno mais comum da parótida, e que a enucleação dele leva a uma taxa de cura sem recidiva de cerca de quase 90%, quase 98% dos casos, diferente de alguns outros tumores, como é o caso do adenoma pleomórfico. Por isso, a importância de se fazer um correto diagnóstico pré-cirúrgico. Oi? Alô? Oi? Então. Estão todos escutando? Estamos. Pode continuar, Sandra. Pronto. Então, por isso a importância de se fazer um diagnóstico etiológico por método de imagem para se indicar a abordagem terapêutica adequada, né? Cirúrgica, né? 15 a 30% de todos os tumores, ele representa 15 a 30% de todos os tumores da parótida e ele tem uma forte associação com o tabagismo. A abordagem terapêutica, né, cirúrgica dele, ela é o mais conservadora possível, fazendo apenas uma enucleação mesmo do tumor e com uma baixa taxa de recidiva. Os aspectos de imagem, né, do tumor de Wharton. A ressonância magnética, em geral, é uma massa oval, sólida e cística, heterogênea, com margens bem definidas, localizada predominantemente, na grande maioria dos casos, no terço inferior da parótida. Ele tem, né, em geral, um sinal, dependendo das características de necrose ou não, hemorragia ou não, um sinal predominantemente intermediário em T1 e T2, com áreas focais de hipersinal em T1. Esse aspecto é bem característico do tumor de Wharton. Em geral, são tumores hipervascularizados, este último aspecto, que são as áreas focais de hipersinal em T1, certo? Eles são bem característicos dele. Em geral, são tumores hipervascularizados e podem ser bilaterais e multifocais. Falando agora um pouco de algumas características de imagem que são importantes de a gente documentar em um nódulo, né, visto na parótida, para que nos direcione para um ou outro diagnóstico. Algumas dessas características, elas vão ser usadas na pontuação que eu vou mostrar posteriormente, a pontuação que é o objetivo principal desse artigo, né, do score. Mas alguns outros não, dessas características. Mas é importante, quando se for laudar uma ressonância magnética voltada para um tumor de parótida, né, uma lesão na parótida, você conseguir descrever essas características de imagem. As características de sinal, né, se o sinal é homogêneo, heterogêneo, se o predomínio do sinal, se é predominantemente hipo, iso, hipo em T1 e T2, as características de realce da lesão, se tem um baixo realce, um realce intermediário, um forte realce, lembrando que esse baixo realce no artigo, ele descreveu como um sinal que é menor, esse baixo realce como um realce que é menor ou igual ao do músculo, o intermediário como sendo maior que o do músculo e igual ao da tecido da parótida de fundo, né, o tecido parenquimatoso da parótida de fundo, e o forte quando ele é hipervascular, ele tem um realce maior que o tecido parotídeo de pano de fundo, né? É assim, tipo como um realce mesmo de um vaso, certo? A aparência do tumor pós-contraste, né? Se ele é homogêneo, se é heterogêneo, né? A borda, lembrar que a borda ela vai ser importante para se diferenciar o tumor de Wharton de outros tumores, porque, embora a gente vai ver na pontuação que alguns desses critérios são utilizados, mas quando se tem uma borda, uma pequena parte da borda mal definida do tumor, a gente já considera que a borda ela é toda mal definida.
Em geral, você só considera margens bem definidas se for todas as margens do tumor. Se tiver uma parte que for mal definida, você já classifica ele como bordas mal definidas. O padrão de crescimento do tumor é importante falar se ele é mais focal, se ele é multifocal ou se ele é difuso. Esse considerar difuso uma lesão que acomete mais de 80% do lobo parotídeo, certo? Seja superficial ou profundo. A forma se classificar em redonda, oval, lobulada e irregular. E as localizações, né? Que aí eles podem ser uni ou bilaterais, está localizado no plexo superior, médio ou inferior e está localizado nos lóbulos superficial, profundo ou em ambos os lóbulos. Bem, então, que é o grande objetivo desse artigo, né? Que é utilizar alguns parâmetros combinados de uma lesão da parótida, alguns parâmetros de ressonância magnética combinados de uma lesão da parótida para se pontuar e se chegar mais perto de uma especificidade de 100% e um valor preditivo positivo de 100% de um tumor de Vartan e assim orientar a conduta terapêutica, né? E um valor de corte, nessa próxima tabela que eu vou mostrar, um valor de corte de 7, maior ou igual a 7, aponta como 100% de especificidade e 100% de valor preditivo positivo. No artigo, nos exames, no N avaliado, né, como aponta como diagnóstico de tumor de Vartan. Aqui, né, o score, né, os parâmetros que vão ser utilizados, a idade do paciente maior ou igual a 54 anos e meio. Se o paciente tiver maior ou igual a 54 anos e meio, pontua como 2 pontos. E lembrar que isso daqui é importante porque o tumor de Vartan, ele acomete principalmente pacientes mais velhos. Por isso que quando o paciente tem maior que essa idade, ele pontua esses 2 pontos. Se são múltiplas lesões, né? Se são múltiplas lesões, pontua 2 pontos também. Se elas são bilaterais. Quando você coloca o ROI no menor ponto de mapa ADC, o local onde você vê um qualitativo, um mapa ADC mais escuro, você coloca o ROI lá e ele na lesão, né? E se tiver esse valor menor que 905, ele pontua também, né? O valor do ROI. Áreas, né, no interior da lesão de intermediário ou baixo sinal em T2, um T1 ratio maior ou igual a 1,6, eu vou explicar já como é que a gente calcula esse T1 ratio, né? A morfologia, se ele for oval, e aí do T1 ratio em diante, ele só vai pontuar 1 ponto, certo? Morfologia, se for oval, 1 ponto, se for localizado no terço inferior, 1 ponto, e se for limitado ao lobo superficial, 1 ponto, totalizando 14 pontos. Lembrando que diz, na soma desses critérios, se ele tiver maior ou igual a 7, ele tem 100% no artigo, no estudo feito, as lesões que tiveram uma pontuação maior ou igual a 7 tiveram 100% de especificidade e valor preditivo positivo para tumor de Vartan. Aqui, né, algumas imagens para se mostrar como se fazer essa aferição, tanto do mapa ADC como desse T1 ratio, né? Aqui um sagital T1 mostrando, pré-contraste, mostrando uma lesão na glândula parótida esquerda. Aqui um sagital um axial T2 com saturação de gordura, mostrando a mesma lesão. Um T1 pós-contraste, mostrando a lesão, né? E o intenso realce. Aqui um T1 pré-contraste, mostrando um pouco mais acima na musculatura, com um ROI na musculatura pterigóide, para a gente calcular o valor do T1 ratio. T1 ratio é calculado nas imagens T1 pré-contraste, certo? Aqui um T1 pré-contraste num corte um pouco mais abaixo, mostrando a lesão, e um mapa ADC. Então, dessas imagens, o que é que nós vamos extrair? Nós vamos extrair como avaliar, como colocar o ROI no mapa ADC e como calcular o T1 ratio, que vão ser 2 critérios importantes
São 2 critérios diagnósticos lá naquela pontuação. Bom, o termo Rachel, eu vou olhar a lesão e de forma qualitativa eu vou ver quais são os pontos mais hiperintensos. Naquele ponto mais hiperintenso, eu vou colocar o meu ROI lá. E vou colocar um ROI na musculatura pterigóide, em alguma musculatura ali regional. Vou colocar o ROI aqui na musculatura pterigóide. Se o valor do T1 sobre o ponto hiperintenso dividido pelo valor da musculatura pterigóide foi maior ou igual a 1,6, um número absoluto, né? Então, ele pontua um ponto lá na tabela. Já aqui no mapa ADC, né? No mapa ADC, eu vou olhar o local onde tem o sinal mais baixo no mapa ADC, e eu vou colocar o meu ROI lá. Se der menor do que 905, deixa eu ver só, 905, isso, 905,5, então ele também pontua, mas no caso pontua 2 pontos, certo? Então, o principal aqui dessas imagens todas é ver, calcular, para ensinar como calcular. Parecem ser muitos parâmetros, mas não, na verdade são só esses 2, que já tem grande importância lá na tabela, né? E lembrar aqui só outros comemorativos aqui do tumor de Wharton, né? Que ele tem um intenso realce pós-contraste, vejam, e que ele tem essas áreas de hipossinal em T2, né? Que também vão pontuar, intermediário baixo sinal em T2, que também vão pontuar lá na tabela. Certo? A morfologia oval, tudo isso pontuando para que ele se chegue a um diagnóstico pré-cirúrgico de tumor de Wharton, certo? Tudo direitinho, doutora Alicia? Tudo certo. Posso continuar? Pode. Pronto. Se quiser fazer alguma consideração, a senhora fala, tá bom? Uhum. Aí, uma coisa que eu achei importante também é que o tumor de Wharton, uma consideração que eu achei importante no artigo, o tumor de Wharton, ele é o segundo tumor mais comum, a lesão mais comum da parótida, né? Seguido do carcinoma de células acínicas ou acinárias, esse é o terceiro mais comum. E no artigo, eles viram que muitas das características do tumor de Wharton se sobrepõem às características do carcinoma de células acínicas. Então, eu coloquei aqui uma tabela meio para caracterizar um e outro e ver características que tendem a apontar mais para o tumor de Wharton, características que tendem a apontar mais para o carcinoma de células acínicas. Embora a grande importância desse artigo e o grande ponto desse artigo vai ser aquela tabela e a pontuação que nós vamos fazer. Então, o tumor de Wharton, né? Ele tende a ter margens mais regulares, como a gente viu, né? Margens em oval, né? Forma oval, margem regular, diferente do carcinoma de células acínicas, que tende a ter margens mais lobuladas, um pouco mais irregulares. O tumor de Wharton, essa aqui é a principal característica que diferencia um do outro, é que o tumor de Wharton ele tende a ter essas áreas de hipointensas e isointensas em T2, em seu interior, diferente do carcinoma de células acínicas, que são áreas mais hiperintensas em T2, certo? O tumor de Wharton, ele acomete mais o lóbulo superficial, já o carcinoma de células acínicas tende a ter a extensão para o lóbulo profundo, né? Está no superficial, mas tende a ter uma extensão para o lóbulo profundo, ou já se origina no próprio lóbulo profundo. O tumor de Wharton tem um intenso realce pós-contraste, né? Lembrando lá daquela classificação, como é que a gente classifica um realce intenso, que é quando ele realça mais do que o parênquima de fundo. Já o carcinoma de células acínicas tende a ter um baixo a intermediário realce pós-contraste. Ambos têm esses focos hiperintensos em T1, que antes esses focos hiperintensos em T1 eram muito associados ao tumor de Wharton, mas se viu que carcinoma de células acínicas também podem ter focos hiperintensos em T1 por conta de hemorragia, de áreas císticas com alto conteúdo proteico, então eles não ficaram mais tão específicos do tumor de Wharton. Óbvio que eles vão ter sua importância quando você coloca lá na tabela, mas eles isolados não dá um diagnóstico de tumor de Wharton, você tem que fazer combinado com os outros parâmetros lá da tabela. E a localização, que é muito importante, porque o tumor de Wharton é bem mais o tumor de Wharton é bem mais comum no terço inferior da parótida, né? Diferente do carcinoma, que pode acometer qualquer localização.
Alguém fez um desenhozinho aqui? Sim. Vocês estão vendo? Não, né? Tranquilo? Então. Eu estou vendo, mas não fui Tá eu, vendo não. essa vermelha? Eu não vi, eu não fiz aqui, eu não mexi em nada e apareceu. Enfim, mas todo mundo está vendo, né? Aí, outra conclusão importante desse artigo, né, é que esse método de pontuação proposto no artigo, ele permite que os tumores de Wharton sejam distinguidos dos adenomas pleomórficos, dos carcinomas de células acínicas, carcinomas multiepidermoides e outros carcinomas de alto grau, com margens bem definidas, com alta precisão. Porque, às vezes, só por ele ter uma margem bem definida, se você pensar que é benigno, não é tanto assim. Então, aquela tabela, ela lhe deixa mais seguro, né, de que aquilo sim é um tumor de Wharton, né, mesmo tendo, às vezes, um tumor maligno, um tumor mais de baixo grau, pode ter uma margem bem definida e ainda assim não ser um tumor de Wharton, né. E outra conclusão importante do artigo é que imagens que eles chegaram à conclusão, baseado nas imagens, nos casos avaliados, é que tumores com lesões com margens mal definidas, baixo sinal em T1 e localização nos 2 terços superiores da parótida, quando você reúne essas três características juntas, elas excluem o tumor de Wharton em 100%, excluíram, né? Nos casos avaliados, o tumor de Wharton em 100% dos casos. E obrigada. Muito bom, Isabel. Muito bom. Eu fiquei um pouquinho nervosa, às vezes faltam as palavras, mas acho que quiser voltar em alguma tabela, doutora, para explicar melhor. Não, perfeito. Assim, esse foi um tópico que já é bem batido na literatura, né? Então, assim, foi um trabalho que um outro médico também quis fazer de lá, e eu fiquei, bom, o que a gente, assim, ele queria ainda ver, ele queria estudar ainda os tumores de Warten, né? O Wartan, o Wartens, e eu fiquei, mas, assim, a gente já deu o que tinha que dar na literatura, a gente já estudou, né, já tem milhões de trabalhos aí, mas a gente tem um volume muito grande no hospital desses tumores. E até hoje, quando a gente vê um tumor que pode ser Bartão, na grande maioria das vezes, na verdade, a gente já sabe que é, né? Pelas características mais comuns, né? O intestinal T1, naquele paciente com história de tabagismo, tá ali no polo inferior da parótida. Então, assim, né? Tem tudo para ser Wartens e a gente coloca no lado, que provavelmente é um tumor é um Wartens tumor. Mas em alguns casos não, é o caso, assim, realmente não, a gente não consegue, né, um tumor que realmente mimetiza lesões malignas, e às vezes é muito difícil a gente apontar, né, o diagnóstico certo nesses pacientes. Por que é tão importante? Porque se o paciente tiver um tumor de Wartens tumor, ele ele não precisa ser operado para aquele paciente, né? Então, geralmente é um tumor que se observa, né? O paciente não precisa se submeter a uma cirurgia. Ao contrário de todas as outras lesões malignas e dos tumores, os adenomas pleomórficos, né? Que são lesões também que são preferencialmente retiradas, né? Então, assim, então fica o Wartens tumor nessa briga, né, nessa confusão, porque ele é um tumor que parece, muitas vezes, um tumor maligno, mas, ao mesmo tempo, dos tumores da parótida, é o tumor mais com uma conduta mais conservadora, entendeu? Por isso que é importante a gente diagnosticar esses tumores até para direcionar o médico, né, no que ele fazer, e o paciente para tranquilizar, né? É um tumor que ele tem baixo sinal ele tem áreas de baixo sinal em T2, né, assim como os tumores malignos. É um tumor que às vezes pode ser irregular, né, com margens irregulares. É um tumor que tem baixo sinal, sinal no ADC, né, um tumor que restringe a difusão, né? Então, assim, ele tem todas as características de tumor maligno, né? Se você
se você for pensar, né? É alça heterogêneo, vacinal T2, ADC baixo, enfim. Por isso que é tão difícil. Outra coisa, é um tumor que é super metabólico no PET, assim como os tumores malignos. Então, assim, a gente fez esse score mais para isso, né? Para ajudar, porque até hoje ninguém consegue chegar, né, num diagnóstico mais preciso quando o tumor de Vartan não está naquele do polo inferior, então, né, não tem características que não são típicas, né? Obviamente que quando a gente tem um tumor que é típico, quando é alto sinal T1, ali no polo inferior, o paciente é tabagismo, o paciente acima de 55 anos, obviamente que esse score, ele nem precisa, né? Mas quando a gente está na dúvida, né, não nos dois, né, naqueles que tem, nos score que tem dois, mas nos que tem um, é aí que vai fazer a diferença, né? Que são os achados menos frequentes, mas que podem ajudar. Outra coisa, depois, né, que a gente publicou esse artigo, sempre que eu vejo um tumor de paróstita, eu aplico esse score, e recentemente a gente viu um tumor de Vartan super raro no polo profundo, né, no deep lobe of the parotid, né, no lobo profundo. E tinha todas as características de tumor de Vartan. Era um paciente de 55 anos, era um tumor que tinha um ADC baixo, né, era um tumor de margens definidas, mas por que a gente não chamou de Wharton's tumor? Porque estava no deep parotid lobe, né? Então a gente não podia chamar de tumor de Vartan porque é super raro, né, nessa localização. Então, por aí vai. Então assim, é um tumor assim, que pode ser difícil de diagnóstico, né? E acho que é mais a novidade desse artigo para a literatura foi realmente esse score para realmente ajudar na conduta desses pacientes que é tão, né, que é tão diferente dos outros, né? Aí se você me perguntar, isso gente, está faltando as palavras agora em português, vai evitar uma biópsia? Não. O paciente ainda vai precisar de uma punção, né? Pelo menos uma punção para o diagnóstico. Não é uma coisa que você pode dizer, 100% isso aqui é Wharton's tumor, não vai precisar de biópsia, não. Vai acabar precisando, na maioria dos casos, pelo menos uma punção para excluir outras lesões malignas. Mas, assim, realmente é um score que pelo menos para mim, nos casos que eu pego, que ajuda, realmente bate bem pelo menos com os casos que eu vi até hoje, né? O Pablo tem alguma consideração? Eu achei maravilhoso, fantástica a aula da Bel, preparou muito bem, parabéns aí pela dedicação, artigo muito bom. Você consegue usar na prática, assim, no seu dia a dia? É uma coisa que, assim, obviamente você tem que, toda vida que você vai medir, você tem que ir no artigo e abrir, né, para uma coisa que não é uma coisa intuitiva, né, mas eu acho que ajuda no sentido da gente procurar essas características que eu estou falando, né, o baixo sinal no T2, né, áreas de baixo sinal no T2, áreas de restrição à difusão, isso é muito importante no tumor de Vartan. Deixa o artigo ali escondidinho, né? Como é? Deixa o artigozinho em fácil acesso, né? Então, tira então, foto da tabela, né? Que ajuda, a tabela assim, ajuda você a procurar os pontos-chave no diagnóstico do Wharton's tumor, né? Principalmente o ADC baixo, agora não tão baixo, né? Lembrar que o ADC muito baixo, menor do que 500, né? 0,5, como você quiser chamar, mas aquele bem baixo ali, 0,4, 0,5, também não é muito comum de tumor de Vartan. O tumor de Vartan, ele é entre 0,5 e 0,9, né, ali no ADC. Quando é muito baixo, você já começa a considerar, bom, isso deve ser mais linfoma, deve ser, né, geralmente o tumor, um diagnóstico diferencial muito bom para o Wharton's, é linfoma, né, de paróstita, mas esses tumores têm um ADC muito mais baixo. Então, um ADC menor do que 0,5, você já começa, não, provavelmente, né, pode ser que não seja o tumor de Vartan.
Então, assim, né, procurar áreas de IPS não T1. Agora, sim, também é um detalhe que a Isabel falou, só funciona com lesões de margens bem definidas. Quando for uma margem indefinida, aí não dá para a gente usar esse score. Realmente você pode até usar, mas a sensibilidade e a especificidade são menores para esses casos. Muito bom. A dica aí, dica do dia, né? Dica do dia para ajudar o nosso dia a dia, na verdade. Muito bom, Alice. Parabéns aí pelo trabalho e pelo artigo. Eu acho que o caminho é esse, né, Alice? Tentar deixar os laudos estruturados, né? A questão do laudo, assim, particularmente, eu não sou muito fã do laudo estruturado, assim, acho que a gente, né, a gente que aprendeu a laudar, a laudar conversando, né, com o médico solicitante ou com o paciente, para a gente é difícil, né, mas é uma tendência, né, não tem como lutar contra isso, né, e eu acho que o laudo estruturado, ele ajuda muito nesses casos que precisa dessas né, decorebinhas, né, que precisa desses pontos que a gente tem que... Então, nós vamos usar quando a lesão tiver margem bem definida. Então, bem definida. Ótimo. Muito bom. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado, Isabel, pela disponibilidade e parceria de sempre. Doutora Alice, sempre uma parceira nossa e sempre disponível. E está fazendo uma radiologia de alto nível e sempre disponível para compartilhar o conhecimento dela com a gente. Obrigada por participar, que é isso, sempre quando tiver oportunidade, é um prazer. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutor Fábio, pelo convite e doutora Alicia pela disponibilidade, paciência comigo, viu? Tá certo, eu vou apresentar a aula para os residentes lá no turno, viu, professor? Tá certo, filho. Conhecimento é para compartilhar mesmo, né? Certo. Tá bom, doutor. Quanto mais você aprende e ensina, né? Isso. Entendeu? Pois, isso é muito bom. Um bom dia e até breve. Até breve. Até breve. Até o próximo. Obrigada. Parabéns pelo artigo. Pessoal. Excelente artigo. Obrigada. Parabéns pelo artigo. Obrigado pelo pessoal pela presença. Obrigada.